de Esquadrão Suicida é tão grande quanto o Godzilla? Que o Godzilla é o rei dos monstros todo mundo sabe, mas até mesmo um rei tão poderoso como ele pode ser superado um dia. Um rei não precisa ser o melhor em tudo, basta ser o melhor no que realmente importa. E nisso, sem dúvida, o Godzilla se garante. O monstrão domina com seu poder e com sua capacidade de liderança, mas quando o assunto é altura, a coisa pode mudar de figura. E outros titãs e até mesmo criaturas de outros universos podem tomar o seu trono. Seria o caso do Starro? É o que vamos falar nesse vídeo. Monstros assustadoramente maiores que o Godzilla. Monstros gigantes sempre fascinaram todo mundo. Não é à toa que existem centenas de lendas milenares sobre eles. E o que não falta é filme com monstrão por aí. Os cinemas são cheios de histórias de monstros colossais. E com o Esquadrão Suicida isso voltou forte. Mas a gente nem precisa ir muito longe para encontrar um monstro maior que o Godzilla. No próprio Monstroverso existem titãs incrivelmente grandes, além do Godzilla, como é o caso de um dos seus maiores inimigos, o King Ghidorah. Godzilla aumentou de tamanho nos últimos filmes e apareceu na sua maior altura em Godzilla vs Kong com 120 metros, mas isso não foi o suficiente para alcançar os 158 metros de altura do Monstro Zero. Em altura, King Ghidorah é disparado o titã mais alto do Monstroverso. Mas se a gente levar em conta o comprimento, outro titã bem menos famoso ganharia de lavada dele. Tiamat é um titã serpente, e na briga com Godzilla nos quadrinhos, Tiamat mandou muito bem. Dominou Godzilla na água e quando se enrolou nele, mostrou seu tamanho colossal. Seu comprimento oficial não foi revelado ainda, mas usando a lógica, dá pra ver que ela passa fácil dos 200 metros de comprimento, o que dá a Tiamat o título de maior bichão do Monstroverso. Mas Godzilla tem uma versão ainda mais colossal. Se no Monstroverso ele perde em altura para alguns titãs, sua versão Godzilla Earth do anime é uma verdadeira montanha. Com 318 metros, ganha de lavada de todos os titãs do Monstroverso. Essa é uma versão extremamente violenta e hostil se comparada ao Godzilla anterior, que é um protetor. Godzilla Earth não gosta da presença de outros monstros e nem dos humanos, o que explica por tabela o motivo dos humanos terem fugido da Terra. Mas ainda não precisamos ir muito longe para encontrar monstros maiores que o Rei dos Monstros e tão hostis quanto o Godzilla Earth. Outra franquia com kaijus gigantes aparece o Mega Kaiju, com 32 metros a mais que o Godzilla dos filmes. Ele tem 152 metros e é um híbrido de uma junção de kaiju categoria 4 e 5, que fez ele herdar todas as habilidades dessa fusão, ficando ainda mais poderoso. Mas ainda nessa mesma franquia aparece outro monstro ainda maior e tão poderoso quanto o Mega Kaiju, o Sleren. Ele é o kaiju mais poderoso e mais letal que apareceu no primeiro filme. Ele tem 181 metros de altura, 30 a mais que o Mega Kaiju, e é bem mais inteligente que todos os outros kaijus do filme. Em Fúria de Titãs 2, a gente foi apresentado ao pai dos deuses, Cronos. Se o Godzilla é o rei dos monstros, Cronos é o rei dos deuses. Ele é pai de Zeus e não precisa de mais nada, pra falar o quão poderoso ele é. No filme, Cronos estava aprisionado e precisava absorver o poder de Zeus para sair de sua prisão. Pois é, ele fez isso e quando ele se libertou com o corpo coberto de lava, tinha o tamanho monstruoso de 500 metros, o que faria do Godzilla uma criança perto dele. Quem aguentou assistir Cloverfield Paradox até o final, além de ser um herói, tomou um verdadeiro susto quando viu um monstro gigante atravessando as nuvens do céu para engolir a nave que retornava à Terra. Esse monstro é o Clover, que já apareceu no filme anterior em um tamanho bem menor. Só que ele ainda era um bebê, e o roteirista queria retratar Clover como uma criatura assustada que destruía tudo pelo caminho. Mas em Cloverfield Paradox ele já é adulto e a cena final revela o seu novo tamanho, e é surreal. Ele poderia ser facilmente o primeiro da lista, porque o cálculo da sua altura é feito com o referencial da altitude que as nuvens podem chegar em média. Só que o problema é que uma nuvem pode atingir de 2 a 8 quilômetros, o que pode significar que o Clover poderia ter até mesmo incríveis 8.000 metros de altura. E o troféu monstrão ficou em Asgard. Em Thor Ragnarok aparece uma verdadeira besta do apocalipse, Surtur. O demônio do fogo responsável pelo Ragnarok não parece ser tão alto, mas já foi confirmado que ele chega aos absurdos 4.000 metros de altura na sua forma final. Só que se a gente analisar a própria cena em que o Hulk ataca ele, Surtur parece bem menor e não dá nem pra imaginar que ele tenha tudo isso de tamanho, porque com uma altura dessas não era nem pro Hulk aparecer nessa imagem. Mas nesse momento ele ainda não estava no seu tamanho máximo. Mas enfim, Surtur destruiu Asgard de acordo com a profecia do Ragnarok, e não deu pra saber o que aconteceu com ele no filme depois disso. A única coisa que a gente sabe é que o bicho realmente é grande e insano. Mas e o Starro Conquistador? Apesar do Starro realmente ser gigantesco, ele não é maior que o Godzilla atual. O tamanho oficial dele ainda não foi revelado.
Mas pelas imagens do filme, a gente pode imaginar que ele fica longe dos 100 metros. Isso porque apesar de nas cenas ele ser maior que os prédios, esses prédios não são arranha-céus como o do Godzilla vs Kong, o que deixa a gente imaginar que ele deve ter algo em torno dos 50 metros. Bom, Godzilla com certeza não é o mais monstrão de todos, e fica atrás de muitos monstros do cinema quando o assunto é altura. Se você conhece algum monstro tão monstruoso quanto esses que a gente não falou, joga nos comentários pra galera comentar, e deixa aí qual deles é o seu preferido. Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir e compartilhar com os amigos para ajudar o canal. Até mais!